Gente, então a gente vai trazer dois exemplos, né? Primeiro, um exemplo de uma doença muito prevalente, principalmente no mundo que a gente vive, que se transformou, né, em relação à distribuição demográfica etária. A gente tem um envelhecimento das populações do mundo todo, as populações em desenvolvimento como o Brasil, isso é ainda mais evidente. E esse é um caso de uma das doenças mais prevalentes nessa faixa etária, que são as demências, né? Então, especificamente a demência de Alzheimer, né, é a forma mais comum de demência como um todo. Não é a forma mais comum de demência em jovens. A forma mais comum em jovens se chama demência frontotemporal. Mas, assumindo que boa parte dos casos de Alzheimer tem início tardio, né, então a gente já vai até comparar os casos de início precoce, é interessante a gente estudar um pouco da etiologia dessa doença. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar em Alzheimer, né? A gente fala entre lapsos de memórias como um dos primeiros sintomas, e depois você tem uma perda funcional e cognitiva muito importante. A progressão ela é variável, então tem gente que começa antes, mas ela vai lentamente, tem gente que começa depois, ela vai super rápido, tem gente que tem todas as combinações possíveis. Boa parte dos casos, 95% dos casos, tem início tardio, tá? Que é depois de 65 anos. E a apresentação nesses casos de início tardio ela é esporádica, ou seja, você tem, muitas vezes você tem casos únicos na família, e a gente sabe que a doença tem uma herança multifatorial. Mas vamos entender, então, como é que funciona o Alzheimer. Então, existem poucos casos, 5%, que são dominantes. Então, herança precoce, início precoce ali na família. Para quem assistiu, tem um filme chamado Para Sempre Alice, né, que é uma pesquisadora que começa com uns 40 e tantos anos a apresentar sintomas de Alzheimer. Ali é um caso de herança dominante. E é uma herança bem chata, você tem uma penetrância super alta e ocorre, é dominante, então ocorre geração atrás de geração. Como ocorre depois dos 45, em geral essas pessoas já têm filhos. É aquele mesmo problema da doença de Huntington, que é uma doença muito triste, em que os filhos já estão em risco quando eles observam os pais manifestando a doença. Então, os filhos já têm uma chance de 50% de ter herdado a mutação. Qual que é a fisiopatologia do Alzheimer? Então, são no, no cérebro, né, você tem depósitos de placas beta-amiloide, então tem esse peptídeo chamado beta-amiloide, que ele se deposita extracelularmente, então ele é cortado, né, dentro dos neurônios, e ele é mandado para fora da célula, né, ele é secretado, e ele forma esses depósitos, né, essas placas beta-amiloide ou placas neuríticas ou placas senis. Antigamente se falava placa senis. Então, fora da célula. Dentro da célula, você tem um acúmulo da proteína tal fosforilada, tá? Que é um acúmulo intracelular. Como é o nome dessas estruturas dentro das células? São as NFTs, ou Neurofibrillary Tangles, emaranhados neurofibrilares. Então, você tem dentro do neurônio esses acúmulos e fora dos neurônios esses acúmulos. Você tem outros modificadores, como alfa-sinucleína também que se deposita, você tem problemas vasculares ali na região do cérebro, então você tem microarteriolosclerose, né, as artérias elas começam a ter uma eficiência muito reduzida, e aí imagina, você tem na região do cérebro, que é responsável pela memória, pela consolidação da memória, pela interação do estímulo ambiental, para entrar e virar uma memória de maior prazo. Ali na região do hipocampo, se você tem um pequeno acidente vascular naquela região, clinicamente aquilo vai parecer Alzheimer. Oficialmente, o Alzheimer ele é uma doença clínica em que o diagnóstico ele é feito pós-mortem, olhando o cérebro, esses depósitos. Mas, como eu falei, se você tem outras doenças, outras patologias cerebrais, como a microarteriolosclerose,
acontecendo na mesma região do cérebro do Alzheimer, do típico, você vai ter uma clínica típica de Alzheimer, ainda que você não tenha a fisiopatologia principal. Tá? O que é que acontece quando esses três eventos aqui acontecem, principalmente esses dois? Você tem uma neuroinflamação local, essa inflamação ela vai impedir a sinapse de acontecer normalmente, você tem uma morte daquele neurônio, quando os neurônios começam a morrer, você começa a ter uma atrofia, né, do hipocampo, e essa fisiopatologia se espalha no cérebro, né? O hipocampo ele é bem lá no centro, né? Ela começa a se espalhar, chegando até o córtex e afetando outras funções. Então, ela começa com essa questão da memória, essa questão comportamental, e ela chega até uma coisa disfuncional basal, né? Para quem já presenciou em casa, ou na família de algum amigo, ou mesmo no hospital, na clínica, né? A progressão de Alzheimer, que é super triste, ela culmina, né? Se a pessoa não morre antes, ela culmina em a pessoa começa a não lembrar mais como deglutir, né? Então ela começa a ter um problema de ingesta e problema às vezes respiratório, né? Fisiológico, porque a patologia ela chegou em regiões do cérebro mais basais. Assim, ela vai de uma região mais complexa de comportamento para uma região mais fisiológica basal. Tá? Então, qual que é a parte, como é que a gente consegue estudar a genética? Então, você tem ali uma proteína precursora da beta-amiloide, né, a APP, o gene APP codifica esse precursor. Esse precursor ele vai ser clivado por uma secretase, clivado por outra secretase. E aí esse pedacinho aqui liberado, ele vai formar as placas amiloides. Então, você começa com uma placa pequena e vai aumentando essa placa. Muito bem. O gene do APP e os dois genes que codificam essas enzimas, então os genes das enzimas e os genes da precursora, eles, quando ocorrem determinadas mutações mais graves, eles promovem a versão familiar, a versão dominante, autossômica dominante da doença. Tá bom? Então, você tem ali a fisiopatologia basal do Alzheimer acontecendo de maneira rara em determinadas famílias. Olha que interessante, o APP é um gene que está no cromossomo 21. Então, a prevalência maior de Alzheimer em portadores de síndrome de Down, ela é dada exatamente por isso. Você tem mais substrato. O precursor de beta-amiloide, ele acontece em 3 cópias, né, nos portadores da trissomia do 21. Então, você tem ali muitos portadores de síndrome de Down com um início de demência ali em torno dos 50, 55, 60 anos de idade. Ou seja, eles não têm a mutação dominante, mas eles têm uma cópia adicionada do APP pelo cromossomo inteiro. E aí, 95% dos casos são Alzheimer esporádico, que é provavelmente fruto de pequenas mutações, de pequeno efeito em todos esses genes aqui, e um monte de outros genes que já foram identificados associados à formação e à limpeza dessas placas, à formação vascular da região do cérebro, ao transporte do microtúbulo, né, que é de uma proteína do microtúbulo, que é a proteína tal, enfim. Quando você forma, então, esses oligômeros aqui, que são influenciados primariamente por esses genes e secundariamente por esses, você tem ali a formação das placas, você tem o problema da formação de memória de longo prazo, né? LTP é Long Term Potentiation, né? Que é esse efeito neurofisiológico de envio de sinapses para a formação de memórias de longo prazo, e aí você tem essa perda neuronal. Tá? Então você tem vários genes, a APOE é um dos principais, envolvidos, né, nessa fisiopatologia da formação, por exemplo, na formação da formação e na disrupção da placa de beta-amiloide, e dentro da célula o APOE também participa, por exemplo, de vias mitocondriais, de vias de citoesqueleto. Então, você tem o APOE como um dos principais fatores ali um dos principais fatores dentro da herança multifatorial. Então,
lembrando do que eu falei, né? Herança multifatorial, você tem várias variantes que sozinhas elas não são suficientes para explicar o fenótipo, mas elas influenciam no fenótipo final. As variantes de APOE, que são bem comuns, né, na população, elas têm um papel um pouco maior ali nesse universo de variantes causadores da doença. Tá? E a proteína tal, né, que é codificada pelo gene MAPT, ela também tem vários sítios ali de modificação pós-traducional, por exemplo, para fosforilação. Então, ela tem vários sítios de fosforilação. Quando ela fosforila muito, a proteína tal, ela participa de microtúbulo, né? Então, a integridade ali do neurônio, ela é garantida pela proteína tal. Quando ela está hiperfosforilada, ela não consegue ser tão íntegra. E aí o neurônio tem esse problema, ela se deposita dentro dos neurônios. Tá? E aí aqui são os estágios BRAC, que é uma escala neuropatológica para Alzheimer. Você tem aqui uma formação no começo ali desse suco intrarrenal, né? Entorrinal, na verdade, essa região aqui, e você tem o hipocampo começa a depositar aqui a patologia de Alzheimer. E aí você tem um espalhamento assim até a região cortical, e aí você tem uma atrofia generalizada do cérebro. Tá bem? E aí o grande desafio é o seguinte, então já se sabe muito bem que todos nós vamos acumulando essa patologia. Então, é muito comum, todo mundo, numa determinada idade, começa a ter um determinado grau de patologia de beta-amiloide e de proteína tal. Mas existe um limiar em que as pessoas acumulam, mas elas não têm nenhum tipo de alteração estrutural no cérebro, nem declínio cognitivo. Quando você tem o declínio cognitivo, o início aqui MCI Mild Cognitive Impairment, né? Então um declínio leve, declínio moderado da cognição, você já tem a patologia aqui bem acumulada. Então, ou seja, aqui é um eixo hipotético, né, de um grau anormal de acúmulo. Então, o maior desafio é entender por que algumas pessoas acumulam mais e aí começam antes o declínio cognitivo e outras pessoas começam depois, entendeu? Então, qual que é o marcador genético, quais são os marcadores genéticos, as variantes genéticas que poderiam eventualmente predizer isso? Como eu falei, o APOE é uma delas, é uma das principais, mas assim, é não determinístico. Então, o APOE de risco, que é o APOE4, está presente em pessoas que chegam aos 80, 90 anos sem nada. Mas ela está mais presente ainda, em frequência, nas pessoas que têm algum declínio cognitivo. Tá? Então, a gente tem um estudo aqui no nosso grupo, inclusive é uma parceria com a professora Ieda, lá da enfermagem e saúde pública, que é com o estudo SAB de envelhecimento, em que a gente estudou a variabilidade do gene APOE, tanto no SAB quanto no banco de cérebros, que é um banco de falecidos lá do Serviço de Verificação de Óbitos do Hospital das Clínicas de São Paulo, Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas. Então você tem um APOE3, que é o mais frequente na população, é considerado o alelo de referência. O 4 é associado ao risco de desenvolver Alzheimer, com um odds ratio relativamente pequeno para os heterozigotos e relativamente grande para os homozigotos. Né? E o 2, ele é considerado de proteção para Alzheimer, mas eles são também, o APOE é um transportador de lipoproteína, ele também participa de hiperlipoproteinemia, do tipo 3, que é uma doença recessiva. Então, a gente foi procurar, vocês vão ver talvez com a professora Maria na próxima aula, o que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, é uma expectativa de quantos genótipos você encontra na população. E a gente encontra uma falta de um determinado genótipo, que é o 22, nos idosos que estão vivos. Tá? Isso aqui é um resultado de pesquisa, isso aqui não é conteúdo da aula em si, mas é importante para a gente tentar ilustrar um pouco.
Então, nossa hipótese é que as pessoas que estão no banco de cérebros, elas têm, são pessoas que já morreram, né? Elas têm talvez um pouco mais desse genótipo aqui do apoio 2,2 por risco cardiovascular e não por proteção ao Alzheimer em si. Então, a gente está levantando essa hipótese sobre o ApoE2 não ser sempre protetor. Ele pode ser, na verdade, risco para outras doenças. Isso é só para ilustrar a complexidade que são doenças de herança multifatorial. Você tem ali uma variante que ela pode influenciar positivamente um fenótipo e negativamente um outro fenótipo. Tá bom? E aí, só um complemento aqui para a gente fechar essa parte de Alzheimer, né? Será que o envelhecimento é algo genético? E aí, aqui tem um pouco do que a gente falou na aula de herança multifatorial, que é a correlação. Né? Então, aqui são gêmeos monozigóticos, a idade de um gêmeo versus a idade do outro, você vê que tem uma concentração aqui em torno da linha. Mas você vê que também tem alguns que um irmão morre antes do que o outro. Os zigóticos também têm esse padrão. E aí, aqui é um tipo de odds ratio, né? Uma razão de riscos para centenários versus pessoas que têm um irmão que morreu antes de 73. Então, fizeram um corte. Quem tem irmão que morreu antes de 63? Quem tem irmão que é centenário? Qual que é a chance dessa pessoa vir a ser muito longevo? E aí você tem uma chance bem aumentada aqui, de 4 vezes mais, por exemplo, para chegar nos 95 a 100 anos. Então, isso indica que ser muito longevo, né, chegar até uns 90, 100 anos, parece ser algo que acontece em famílias. Existe uma agregação familiar dessa característica. Então, só para dizer que existem muitas características de herança multifatorial, como Alzheimer e envelhecimento, né, longevidade, que muito provavelmente tem um componente genético importante. Alzheimer já se sabe bem, ainda que não se saiba exatamente todos os genes dessa lista, todos os genes que participam disso. Vou parar de gravar e a gente vai fazer a última parte, que é a última doença.